palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor. Nós não vamos perder tempo, pois a hora não nos espera, mas vamos estar trazendo a palavra de Deus, em nome de Jesus. Quantos se lembra sobre o que eu preguei na semana passada? Alguns lembram? Eu falei sobre o que? Alguém disse, por favor? Hein? Eu acho que os irmãos esqueceram. Eu falei sobre o problema do sofrimento humano, não é? E nós mostramos que Jesus veio ao mundo na época mais horrível da história da humanidade, sofrer o mais horrível castigo como prova de que Ele nos ama. Nós falamos aqui que existem muitas coisas que nós não temos respostas. Inclusive eu trouxe no início da pregação uma ilustração do pescador que jogava os peixes que era maior do que 20 centímetros fora e só ficava com os peixes de 20 centímetros para baixo, só porque a sua frigideira tinha quantos centímetros? 20 centímetros. Tem muitas coisas que nós não entendemos. Existem muitas coisas que nós não compreendemos. E existem muitas coisas que vamos até morrer e não vamos compreender. Mas o que Deus pede de mim e de você é que seja obediente. Quando Ele foi ressuscitar Lázaro, Ele não fez um discurso prolixo, filosófico sobre o sofrimento. Mas o que foi que Ele fez? Chorou junto com Maria. Você tem um Deus que se compadece de você, que sabe do seu sofrimento, que conhece a sua dor, mas Ele não te deixa só. Quando passarem pelas águas, elas não te submergirão. Quando entrares no fogo, ele não arderá em ti. Quando significa que nessa vida, como Ele falou, nós teremos aflições. Tem muita gente dizendo, venha para essa igreja e pare de sofrer. Não é essa igreja aqui não, tá? Muitas por aí. Venha para essa igreja e pare de sofrer. Eu não sei onde é que está isso na Bíblia. Eu não sei onde é que está isso na Bíblia. E tem muita gente, desculpa a expressão, sem entendimento, que está ouvindo esse tipo de pregação. A vida é séria. O mundo é uma selva. Mas a tua vitória, a tua convicção é que teu Deus é contigo. Não é diferente. A vida não é... Os para-choques de caminhão eles colocam, né? A vida é dura para quem é mole, né? Você é um soldado. Você é um soldado de Cristo Jesus. Somos chamados para batalhar, para guerrear. Amém? Esse é o verdadeiro evangelho. E hoje nós queremos falar sobre uma pessoa que na atualidade tem se colocado de lado, tem se esquecido. Eu me lembro, acho que no ano de 97, quando nós estávamos trabalhando em uma convenção das Assembleias de Deus na Bahia, era uma convenção que estava acontecendo ali em Feira de Santana, e a avó de Dina estava hospedada conosco, 97, não foi por aí? Estava hospedada em nossa casa, porque ela morava em Salvador, a 100 quilômetros de Feira. Nessa época nós já morávamos em Feira e estávamos coordenando a convenção. Todos os grupos, todas as comissões respondiam, ou nós estávamos à frente. Transporte, limpeza, todas as comissões estavam trabalhando ligadas com a gente naquela convenção. Eu ia dormir 2 horas, 2h30 da madrugada todos os dias. 5h30 eu já estava acordado. Uma semana quase que sem dormir e trabalhando o dia inteiro assim. E a minha avó, eu chamo de minha avó, mas na verdade era a avó de Dina, né? Mas eu chamava ela de minha avó. Ela estava hospedada em minha casa e ela já tinha 95 anos por aí, já bem de idade, né? Quando foi um dia, 3 horas da madrugada, eu tinha terminado de deitar, já estava começando a dormir. Você sabe que quanto mais você está cansado, mais difícil para você pegar no sono, sabe disso? O nível de estresse aumenta, né? E você fica difícil de conciliar, porque você precisa da tranquilidade da noite, do seu organismo para poder dormir.
E 3h20 da madrugada eu ouvi um barulho, e quando eu saí pelo corredor e cheguei na sala de som da casa, a minha avó estava sentada, pálida. Pense em uma figura de alguém que já morreu. Quando eu toquei nela, ela estava gelada. Ela tinha dado um grito, ela sofria de um problema no coração, ela tinha calcificação no coração, e o coração já tinha parado, e ela estava praticamente morta, sentada no sofá. Quando eu vi aquilo, eu fiz uma oração. Eu disse: meu Deus, eu estou tão ocupado que eu não vou ter tempo nem de fazer funeral. Por isso, Senhor, aí coloquei a mão nas costas dela e disse: ressuscita ela agora, para a glória do teu nome. E quando eu coloquei a mão nas costas dela, ela começou a suspirar. E voltou. Depois que ela voltou em si, ela disse: Enoque, quando você tocou em minhas costas, eu senti um calor entrar pelo meu corpo e a vida voltou. Eu quero falar sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. Na história nós conhecemos pelo menos 4 filósofos. Um é chamado o pai dos filósofos, que foi Sócrates. Sócrates foi o professor de Platão. Platão foi o professor de Aristóteles. Quantos aqui já ouviram falar de Alexandre o Grande? Acho que é um nome bem conhecido, né? Dominou aqui a Europa. Alexandre foi discípulo de Aristóteles. E Aristóteles, ele tinha um pensamento. Ele dizia: deve existir a quinta essência, ou o quinto elemento. Ele dizia: o mundo, tudo que existe, é composto de 4 elementos: a água, o ar, o fogo e a terra. Mas deve existir um quinto elemento, ou uma quinta essência, porque sem esse quinto elemento, sem essa quinta essência, é impossível a natureza e esses elementos que já identificamos existirem. Deve existir algum elemento que poderíamos chamar de o plasma, um elemento etéreo, um elemento que produz vida, um elemento que sustenta a natureza, um elemento que controla esses outros 4 elementos. Deve existir o que ele chamava de uma quinta essência. E isso sempre foi muito presente na vida dos grandes pensadores. Eu vou ler um versículo bíblico para você prestar atenção como isso era relevante para as sociedades e para os pensadores, e até mesmo neste momento em que vivemos na história. 2 Coríntios, no capítulo 4, o versículo 6. 2 Coríntios 4, o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo escrevendo: porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aqui nesse versículo você vai encontrar 3 culturas diferentes falando sobre a quinta essência, tentando falar sobre este quinto elemento. Quem sabe de quantas culturas era formada a educação do apóstolo Paulo? Quem sabe dizer?
Paulo era judeu de nascimento, a sua mãe, é bem provável, era uma judia. Também Paulo era romano, ele falou para o imperador que ele era romano por nascimento. Ele era romano por nascimento. É bem provável que o seu pai tenha sido um cidadão romano. Inclusive você vê Paulo viajando por toda essa região da bacia do mar Mediterrâneo, que naquela época eram colônias do Império Romano, comandadas pelo Império Romano. E no último instante, quando ele estava sendo julgado pelo rei Agripas, ele pede para que ele enfrente o tribunal de César, porque ele, como cidadão romano, ele tinha direito a chegar até a instância de Roma. Então ele apela a ir ser julgado em Roma por César. Então ele era judeu por parte de mãe, romano por parte de pai, mas ele também continha, às vezes a gente, por não ter muito conhecimento, a gente gera uma série de questionamentos, né? Paulo pregava na Grécia, gente? Pregava, ele pregou em Coríntios. Coríntios é Grécia, não é? Várias cidades da Grécia Paulo pregou. E a gente fica perguntando assim, mas como que Paulo pregava em tantos lugares diferentes, sendo que ele era judeu? Paulo sabia falar hebraico, gente? Sabia. E um dia que ele estava sendo interrogado, ele abriu os lábios e falou para os fariseus e os saduceus em língua hebraica. Então ele tinha cultura hebraica, ele tinha cultura romana, e ele também tinha cultura grega. Tá certo? Então quando Paulo viajava pelo mundo, ele pregava em grego, porque grego era a língua que dominava a história, o mundo naquela época da história. Como o inglês hoje, onde você chega, você fala inglês e prega inglês. Então, aqui nesse versículo, você vai ver 3 culturas despontando-se. A primeira é a cultura hebraica, porque para a cultura hebraica, a quintessência é a luz. Então ele diz assim, porque Deus que disse das trevas brilhará a luz, porque para o judeu, a quintessência é a luz. Vocês estão acompanhando? A quintessência é a luz. Quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento. De quem é essa cultura? Quero saber se tem alguém aqui que vai... A grega? Para o grego, o conhecimento era a quintessência. É daí que vem a alquimia, tão falada hoje nos meios místicos. O conhecer vai me gerar vida, vai fazer transformar pedra comum em ouro, a partir do conhecimento. Então isso aqui fala-se do conhecimento, fala-se da cultura grega. Mas para a cultura romana, não era nem a luz e nem também o conhecimento, mas para a cultura romana, a quintessência era a glória. A glória. E era por isso que os romanos foram grandes conquistadores, porque eles queriam a glória. Para eles, a quintessência era essa. Prestem atenção que o homem sempre se questionou sobre este elemento. Um elemento que é acrescentado e que produz vida. Por falta de conhecimento, por ignorância. A palavra de Deus em João, no Evangelho de João, no 1º capítulo, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Verbo. Aleluia. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Dá para identificar aqui quem é o Criador, quem sustenta todas as coisas, quem faz todas as coisas? Jesus se manifestou em carne. Colossenses capítulo 1, versículo 17, porque diz assim: porque nele
foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. Eu costumo dizer, é por isso que tem muita gente sofrendo de depressão. Só uma dica, tá? Agora aqui uma dica na área de psicologia. Isso diz respeito também à nossa função, ao nosso trabalho. Você sabia que tem pessoas que acham que ele é o centro do mundo? Ele acha que tudo foi feito para ele. Ele acha que onde ele estiver, o que ele estiver fazendo, ele deve ser o destaque entre tudo e entre todos. Isso é um grande engano. As pessoas que pensam assim são as mais propensas a viverem deprimidas. Porque a minha realização, a sua realização é reconhecer que existe um Deus poderosíssimo que se assenta no trono, que domina todas as coisas, ao qual todos nós, como criaturas, feituras sua, devemos nos prostrar e honrar e adorar, porque Ele sim é o centro de todas as coisas. Jesus andou no mundo, fez o bem a todos, pregou o evangelho a toda criatura. E quando Jesus termina o seu ministério, João capítulo 15, versículo 5, ele chama os seus discípulos, prestem bem atenção. Faltava menos de 24 horas para Jesus ser condenado, julgado, condenado e morto. Faltava menos de 24 horas quando ele fala isso. Ele diz para os seus discípulos ali em Jerusalém: eu sou a videira, vós sois as varas. Nós não somos a videira. Ele é a videira. Nós somos ramos, galhos. Nós somos as varas. Aí ele diz: quem permanece em mim e eu nele, olha, para você estar em Cristo requer obediência. Se a palavra diz que a gente não deve mentir, nós devemos viver em verdade. Hoje de manhã cedo eu li um versículo que me chocou. Há 3 semanas atrás eu preguei aqui sobre a verdade. Hoje, eu lendo a palavra, eu encontrei um versículo que diz: a igreja é o baluarte da verdade. Você não sabe como meu coração chorou por dentro. É por isso que o diabo tem feito tanta troça com tantas igrejas, porque a responsabilidade da igreja é testemunhar da verdade. E não é qualquer verdade, porque existem várias verdades. Eu falei aqui naquela época, existem várias verdades, mas somente uma verdade absoluta. E a igreja foi chamada para testificar desta verdade, que é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a igreja é quem sustenta essa verdade. Que responsabilidade, irmãos! Que responsabilidade! Aí ele diz assim: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Porque sem mim, dá para identificar o que alguns querem chamar da quinta essência? Quantas vezes eu e você quer fazer a obra do Senhor por conta própria? Não porque eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado, eu me formei, eu tenho estudos, eu sei, eu conheço. Não porque eu sou uma pessoa já muito experiente na vida, eu sou competente. Não porque eu... E Jesus está longe, e Jesus está fora. E ele diz: sem mim nada podeis fazer. A responsabilidade de alguém que estava saindo, eu quero voltar para este texto aqui, João, no capítulo 14 do Evangelho de João. Capítulo 14 do Evangelho de João. A responsabilidade, irmãos, nós precisamos prestar atenção nisso aqui. Porque para muitas pessoas, essa pessoa que Jesus estava mandando aqui não é bem uma pessoa.
E até para muitas igrejas, para eles, é só isto, ou uma influência, ou um poder. Vai buscar poder de Deus. Não é só buscar poder. Existe uma pessoa conosco na terra. É a pessoa do Espírito Santo de Deus. Que antes de Jesus voltar para o Pai, Ele prometeu que viria e que estaria conosco. Vamos ler João 14, 17. Ele diz, vamos ler a partir do 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Jesus era quem consolava. Jesus era quem estava com os discípulos. E Ele estava para ir embora. E Ele disse, eu vou mandar outro. Esse outro aqui, na versão, ou na expressão original, é uma expressão que significa outro exatamente como eu. Não é um outro qualquer. É uma outra pessoa que vai estar conosco. Por que a igreja está de pé até hoje? A igreja está de pé por causa deste outro que veio. A pessoa do Espírito Santo de Deus. Eu vou mandar outro igual a mim. Jesus expulsava demônios? Expulsava. O Espírito Santo de Deus é quem expulsa os demônios. Jesus curava os enfermos? Curava os enfermos. O Espírito Santo de Deus é quem cura os enfermos. Aliás, eu posso ir mais além. Na verdade, nós não sabemos. Mas quando lemos a Bíblia com cuidado, a gente percebe, a gente entende que Jesus não fez nada por seu próprio poder. Inclusive porque diz em Filipenses que Ele se desvestiu da sua divindade. Não foi assim? Porque sendo Deus, não buscou ser igual a Deus, mas Ele tomou forma de homem. Ele viveu como homem. E você vai ver na Bíblia que Ele mesmo diz, porque se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino dos céus já chegou até vocês. Jesus não fez nada sem a poderosa presença do Espírito Santo de Deus. Tudo que Ele fez pelo poder, pela pessoa, pela divindade, pela glória, pela unção do Espírito. Paulo escreve em Romanos, no capítulo 1, versículo 4, que Deus ressuscitou a Jesus. Você está pensando que foi Jesus que se ressuscitou? Vamos ler Romanos, capítulo 1, versículo 4. Vamos ler Romanos. Aleluia, aleluia. A gente tem vários questionamentos. Por que a igreja dessa época é tão frágil? Por que a igreja dessa época é tão capenga? Por que a igreja dessa época produz tanto escândalo? Por que a igreja dessa época tem dentro das igrejas tantas pessoas que não acham poder para viver a vida cristã da forma que Deus pede, da forma que Deus quer? É justamente porque nós desconhecemos a pessoa do Espírito Santo de Deus, que foi enviado para estar conosco, para viver conosco, para viver em nós. Aleluia. Sobretudo, para viver em nós. Aleluia. Romanos, vai tirando o meu som aí, né? Pouco a pouco, né? E foi designado Filho de Deus com poder. Não precisa tanto. Aleluia. Aleluia. Com poder. Segundo quem? O Espírito. Segundo o Espírito de santidade, que o ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Você sabia que nós desconhecemos a pessoa do Espírito Santo de Deus? Quem é o Espírito Santo para você? Quem é o Espírito Santo para você? Muita gente boa aí querendo fazer a obra de Deus sem contar com a presença dele, por competência própria, vai quebrar o pescoço. Sabe por quê? Porque o nosso adversário, irmãos, é muito poderoso. E ele ataca de turma. Ele ataca de turma. Ele ataca de turma.
No livro de 2 Reis tem uma história. O rei da Síria planejava como atacar Israel. Mas em Israel tinha um homem, Elias, que tinha o Espírito de Deus. E todas as vezes que ele fazia plano para atacar Israel, o Espírito de Deus revelava a Elias o plano. E o rei se sentiu frustrado e disse: o que é que está acontecendo? Tem algum espião aqui entre nós? Tem alguém aqui denunciando, delatando os meus planos? E alguém chega para ele e diz assim: não, não é assim, é o rei. Mas tem um homem lá, um profeta, cujo nome é Elias, que tudo que o rei pensa no seu travesseiro, ele sabe. Ei! Prestou atenção a isso? Ah, quanta gente tem o sonho do demônio e dizendo que é sonho de Deus. Presta atenção! O que sai daqui não me interessa. Interessa o que está aqui. O que está fora daqui não me interessa. Tem gente crendo mais em sonho que teve do que na palavra. A Bíblia me diz que se eu ando na presença do Senhor, eu tenho o Espírito Santo dele em mim. Mas tem que ser de acordo com a palavra. Tem que ser de acordo com a palavra. Eu não posso me tornar um sonhador, um mago. É proibido o pastor sonhar? Não. Mas você precisa de discernimento. Você precisa saber discernir. De onde vem isso? Sabia que o demônio dá sonhos? Vocês sabiam disso? Demônio dá sonhos. Ele ataca de turma. Se Deus não tiver misericórdia de nós, irmãos, nós estamos acabados. Sabe o que aconteceu? 2 homens, Elias e o seu moço, desarmados. Não tinha fuzil, não tinha metralhadora, não tinha dinamite, não tinha nada. Sozinhos em sua casa. Você sabe o que o rei da Síria fez? Comandou todo o seu exército, carros, cavalos, cavaleiros, para ir atacar Elias. E quando o moço de Elias vê aquilo, diz: meu Deus, o que faremos? Quantas vezes essas perguntas vêm a você? Você se encontra em uma dificuldade e você não sabe qual vai ser a saída. Sabe por quê? Porque os olhos estão fechados. Quão real é o Espírito de Deus para a sua vida? É Ele que vai te dar vitória. É Ele que vai te fazer sair da circunstância. Pastor, o senhor não sabe. É muito grande a minha luta. E daí? Essa semana eu estive meditando. Tinha tantas pessoas para Deus mandar Elias se alimentar. E Deus manda Elias justamente para a casa de uma pobre, miserável, viúva. Deus gosta de trabalhar com coisas fracas, com coisas frágeis. É por isso que Ele usa a mim que sou fraco, usa você que é fraco, porque Ele quer trabalhar em sua vida para mostrar o seu poder. Agora não confia em tua força, na tua experiência, na tua maturidade. Não confia, confia nele. Confia nele, porque Ele é real. Os filósofos se degradeiam procurando saber o que é isso que produziu vida, que sustenta todas as coisas. Você diz: Ele é meu amigo. Paulo estava sendo julgado, Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículo 19. E o argumento do rei foi: eles estão condenando Paulo porque ele prega um Jesus morto, que Paulo diz que está vivo. Que coisa sem nexo. Condenar um homem porque prega alguém que está morto dizendo que está vivo. Jesus diz que o mundo não vai conhecer, mas você vai conhecer, porque eu vou viver em você. Eu quero ler esse versículo aqui. Eu estou voltando aqui para ler esse versículo. Glória a Deus. Aleluia. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. João 14,16. A fim de que esteja para sempre convosco. Você acha que Ele vai te abandonar? Para sempre convosco. Bota isso na mente. Ou eu preciso botar isso na minha mente. Ele vai estar para sempre comigo. Para sempre comigo.
o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Olha aqui, o mundo não recebe porque vive em engano, não conhece a vontade do Pai. O mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei outra vez. Ainda por um pouco o mundo não me verá. Isso aqui bate exatamente com a leitura bíblica. Importa que ele volte aos céus por um tempo, até que ponha todos os seus inimigos por escabelo dos seus pés. Irmãos, este momento de ausência da pessoa, do homem encarnado de Jesus Cristo, é só um momento, tá? Tem muita gente achando que ele não vai voltar mais, mas é um momento, é um tempo. Mas nesse intervalo, ele nos mandou o seu Espírito Santo. E ele é real e vive entre nós e em nós, e vive em sua igreja. Lucas, no capítulo 8, existe a história de uma mulher que ela sofria de um fluxo de sangue por muitos anos, 14 anos. E ela já tinha gastado todos os seus bens. Ela tinha gastado tudo. E nada era suficiente ou podia trazer a resposta ou a cura para ela. E diz que um dia Jesus ia passando, ele ia para a casa de Jairo. E aquela mulher, por fé, no livro de Lucas diz que muitas eram as pessoas, capítulo 6, que tocavam nele porque sabia que dele saía a virtude e curava a todos. E esta mulher, veja quão real é a obra do Espírito Santo de Deus. Aquela mulher tocou em Jesus. Mas é o que nós falamos aqui na abertura do culto. Você não pode se aproximar de Cristo de qualquer forma. Você tem que conhecer a sensibilidade do seu mestre. Você tem que conhecer quem é Ele. Ele não é um qualquer. Tem gente pensando que Jesus é o pajé da tribo. Ele não é o pajé da tribo. Tem gente pensando que Jesus é curandeiro da aldeia. Jesus não é o curandeiro da aldeia. Eu estou com um folheto na minha Bíblia aqui que fala tudo que a pessoa pode encontrar na igreja dessa pessoa. Eu não vou nem citar o nome da igreja. Parece mais um anúncio de alguém que joga búzios. Jesus não é isso! Aleluia! Deus tremendo de mistério. Aleluia! Eu não queria falar sobre isso. Esse 1 ano e 4 meses que eu estou aqui, irmãos, muitas pessoas têm vindo aqui à igreja e recebido bênçãos. Tem pessoas que voltam e agradecem. Tem outros que vêm inclusive até em orações. Quando recebem a bênção, somem daqui e sequer um obrigado dá para a igreja que orou juntamente com ele, que chorou juntamente com ele. Gente, isso aqui não é a casa de pagelança. Isso aqui é o baluarte da verdade. Isso aqui é a representação do reino. Irmãos, vocês não sabem quanto do reino de Deus você pode ver se você for obediente a esta palavra e você seguir, na verdade, aquilo que Jesus pede de você. Filho, você está sempre aqui comigo e tudo que é meu é teu. Deus não faz reservas. Deus é excelentemente bom. Ele quer te atender nas suas dificuldades. Mas reconheça, Ele é um gentleman. Deixa de lado essa bagunça do mundo. Isso é um desespero, isso é um caos. Nós somos servos do Deus vivo, levados e conduzidos pela presença do Espírito Santo de Deus. Agora aqui é que está o problema. Você sabe por quê? Porque a presença do Espírito, ela é etérea. O que é etérea, pastor? Tem uma passagem bíblica que Jesus, ele ordena aos seus discípulos: vocês vão a todas as aldeias pregando o Evangelho. Lucas 10, a partir do versículo 1. Aí ele diz: cure os enfermos, ressuscite os mortos, anuncie o Evangelho. Ele dá a comissão aos discípulos. E ele diz uma coisa para os discípulos: a ninguém saudeis pelo caminho. Alguém pode dizer assim: esses discípulos de Jesus é um pessoal mal educado, porque eles saem, eles vão para as aldeias
E eles passam para a gente com tanta pressa que nem dá um bom dia para a gente. Mas por que Jesus mandou que eles fossem assim, que eles fossem dessa forma? Você sabe por quê? A unção, ela é etérea. Você sabe que a lua, ela não tem luz? Essa luz que você vê na lua, que às vezes brilha tão formosamente, ela reflete a luz do sol. Deus é esse sol, que ao passo que você fica na presença dele, a luz dele brilha em você. Agora eu falei, quando você fica na presença dele, e quando você busca a unção, irmãos, isso é real. Eu não estou falando aqui de fábulas, eu não estou falando aqui de contos, eu estou falando aqui da realidade de Deus em nossas vidas. E o mundo precisa dessa resposta. Quando eles iam para operar milagres, eles iam apressados. Você sabe por quê? A unção evapora. Tem gente que diz, meu Deus, quando eu era novo convertido, era uma alegria em meu coração. Era um prazer de louvar, de servir ao Senhor. Eu tinha toda a disponibilidade de estar na igreja. Eu tinha prazer de cantar. Hoje, para mim, está uma tristeza. Quem mudou foi Deus ou foi você? Somos nós. Aleluia. Por quê? Porque você precisa gastar tempo na presença dele para ele te encher. Para ele trazer o seu brilho a você. Para que a vida dele esteja em você. Não de qualquer forma, a unção evapora. O mundo é uma selva. Aquilo que você enfrenta diariamente rouba a unção de Deus em tua vida. Você precisa viver vida de consagração, de leitura da Bíblia, de oração, de louvor. Você precisa estar na presença do Senhor. Paulo fala em Éfesos, no capítulo 5. Ele diz assim, pelo que diz, desperta do que dormes e levanta-te dentre os mortos. Paulo não está escrevendo aqui para as pessoas do mundo, não. Ele está escrevendo para a igreja de Éfesos. Dentro da igreja você encontra pessoas que estão dormindo. Está dormindo. Ele diz, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede diligentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas andai cada qual seja na vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contendas, mas enchei-vos. De quê? O quão real é o Espírito de Deus para você? Você acha que você pode fazer a obra sozinho? Você acha que você pode enfrentar os seus problemas sozinhos? Nós dependemos dessa pessoa. E preste bem atenção, não é uma força, apesar dele ter todo o poder, ou de ser simbolizado como uma pomba muitas vezes, ou como a brisa do vento. Mas nele está poder de bombas e bombas e bombas atômicas. Poder para apartar Satanás. Poder para trazer cura. Irmãos, eu tenho visto Deus curar muitas pessoas. Eu já vi Deus curar paralíticos. E quem faz isso é o pastor Enoque? Não. A obediência à palavra. O Espírito, enquanto você ora, que é a sua obrigação, ele opera aquilo que é ele, que só ele. Que poder tem alguém, um homem? Tem um homem poder para curar? Tem um homem poder para curar paralítico? Mas o Espírito Santo de Deus, ele, o nosso companheiro, ele é poderoso para fazer a obra de Deus na terra. Às vezes a gente se pergunta, por que a igreja primitiva era tão vitoriosa? Era tão poderosa? Uma certa vez eu estive em Corinto, irmãos. A cidade de Corintos, na verdade, o que existia lá era templos, porque casas eram muito poucas e pobres. As pessoas eram idólatras como nunca. Tem gente pensando que quando o evangelho entrou no mundo, se expandiu da forma que expandiu, porque não tinha opção. Tinha opção, sim. Se adorava o imperador, se adorava todo tipo de deuses e imagens.
Mas o Evangelho de Jesus Cristo é poderoso. E a igreja precisa voltar às suas origens. Saber que dependemos, em tudo, dependemos da pessoa do Espírito Santo de Deus, que batiza, que nos tira daquela posição acanhada que estavam os discípulos. Quando Jesus morreu, eles acharam que estava tudo terminado, estava tudo acabado. Se esconderam com medo, até que cumpriu-se o dia de Pentecoste, quando todos foram cheios do Espírito, e eles começaram a falar em outras línguas, e a profetizar, e a dizer coisas belas sobre Deus. E daí em diante, não importava, eles poderiam ir presos, eles poderiam ser jogados aos leões, mas existia um poder. E essa mesma autoridade, esse mesmo poder está à tua disposição, à minha disposição, à disposição da igreja nesses últimos dias, porque a unção é a mesma, o Espírito é o mesmo, não é uma força, é a terceira pessoa da Trindade. O Pai enviou o Filho enviou o Espírito. Ele diz, tudo o que ele disser, ele vai dizer daquilo que ele tem ouvido de mim. O Espírito Santo testifica, testemunha quem é Jesus Cristo para nós e o que ele pode fazer ainda nesses dias. Por isso, não confie em tua força, não confie em tua competência, mas busca estar na presença do Senhor. Busca viver de acordo com a palavra de Deus. E Deus vai fazer milagres, tremendos milagres. O mundo não conhece, o mundo não vê, mas nós veremos, nós conheceremos, porque Ele vive em nós. Vamos andar na verdade e na presença do Senhor. Do mesmo modo também, Romanos 8, 26, estamos finalizando. O Espírito nos ajuda nas fraquezas. Está vendo como somos frágeis? Está vendo como somos fracos? Porque não sabemos o que havemos de pedir. Segundo Paulo, a gente não sabe nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Quantas vezes a gente fica, meu Deus, qual é a tua vontade? Mas sabe quem é que conhece a vontade de Deus? O Espírito Santo de Deus. É Ele que conhece a vontade de Deus, porque Ele conhece o coração de Deus. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso, não se desespere no caminho, não se apavore. O inimigo ataca de turma, mas nós temos um. O salmista diz, saindo o inimigo como rios. Olha, eu já tomei banho no Rio Amazonas. E eu sei quão grande é o Rio Amazonas. Existem áreas que você não consegue ver o outro lado. É grande. E muitas vezes o inimigo sai a nós como rios. Mas o salmista diz, saindo o inimigo contra nós como rios, o Senhor arvorará a sua bandeira sobre nós. Amém? Glória a Deus. Curvem vossas cabeças. Curvem vossas cabeças. A minha oração nesta manhã, irmãos, é para que saibamos que nós não estamos só. Não é a quintessência que buscamos, mas é uma pessoa. Não é o quinto elemento, mas é uma pessoa. E a palavra de Deus me dá autoridade para fazer isso aqui. Porque quando ele falou em Ezequiel, filho do homem, profetiza ao Espírito. No céu existe um trono para o Deus Pai. Nos céus existe um trono para o Deus Filho. Mas você não vai encontrar em sua Bíblia um trono para o Espírito Santo. Você sabe por quê? O trono do Espírito é o seu corpo. Glória a Deus. Ele faz morada em você. E o profeta diz, o Senhor manda o profeta dizer, vem Espírito dos quatro cantos da terra. O Espírito foi que trouxe vida a esta terra, quando era somente um abismo.
O salmista diz: envia o teu Espírito e renova a face da terra. É o Espírito que faz isso. Você não está só. Deus não mandou uma força. Deus mandou uma pessoa igual a Jesus, que cura leprosos, que ressuscita mortos, que faz coisas tremendas. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus venha dos quatro cantos da terra sobre a sua igreja e fortaleça de uma forma que não exista inimigo, que não exista fogo ou rios que resista contra você, contra a sua vida. Porque a partir de hoje, claro, eu sei, muitos têm tido essa companhia durante esta jornada, mas eu peço uma unção especial a partir de hoje sobre a sua vida, para que essa realidade do Espírito Santo de Deus tire todo o temor, retire de você todo o receio, retire de você toda a timidez indevida, porque a Bíblia diz: de fora ficarão os tímidos. Espírito Santo de Deus vem dos quatro cantos da terra sobre a tua igreja. A tua igreja é o baluarte da justiça, da verdade. Completa a tua obra na vida da tua igreja. Tu que opera no silêncio, tu que opera, Senhor, Espírito Santo de Deus. O Senhor diz que não se coloca vinho novo em odres velhos, mas renova a tua igreja nesse instante, Senhor, com a tua presença. Renova pelo teu poder, remindo-nos de todo pecado, de toda falta, de toda iniquidade. Mas habita a tua pessoa, habita, Senhor, vem dos quatro cantos da terra, Espírito do Deus vivo. Tu que criaste os céus, criaste a terra, tu que formaste-nos e nos deste vida. Oh, unção do alto, completa a obra, Senhor, na vida da tua igreja. Eu te peço dons espirituais, revelação, visão, autoridade. Espírito Santo de Deus, torna a tua igreja, Senhor, um organismo vivo para a glória do teu nome. Ó Pai, no nome de Jesus, se eras tu, Espírito Santo de Deus, desconhecido para alguns aqui, que a partir de hoje seja o nosso companheiro. Sim, ó Pai, que acompanhe de perto, que acompanhe cada um, que possamos te considerar como alguém que tem um tesouro guardado em vaso de barro, que possamos cuidar para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Se você tem uma nota, se você tem uma moeda de um franco no seu bolso, talvez você não se importe muito. É só uma moeda de um franco. Mas aqui tem uma moeda de 1000 francos, não tem? Uma cédula, né? De 1000 francos, não é isso? Se você for para a cidade com uma cédula de 1000 francos em seu bolso, o seu cuidado será o mesmo quando você está com uma moeda de 1 franco? Você comporta um valor excelente. Tenha cuidado.